da igreja crucificada. Amém. Frutos de uma igreja crucificada. Eu estou lendo o livro de Atos, e algumas coisas que a gente não percebia, e quando a gente começa a estar mais no Senhor, se aprofundar mais na palavra do Senhor, a gente vê tantas coisas maravilhosas que nós não conseguimos enxergar. O propósito de Deus para a sua igreja, através dos apóstolos, e a igreja começou a ser formada verdadeiramente no livro de Atos, através do apóstolo Pedro, de Tiago, de João, apóstolo, depois da conversão do apóstolo Paulo, e nós vemos graça do Senhor sobre a vida deles, e que assim você fica até com vergonha em ver a ousadia que eles tinham em proclamar o Cristo crucificado, de proclamar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, E isso me chamou a atenção, e eu li algumas coisas a respeito, e eu fui pegando algumas ideias ali e coloquei aqui no papel, Então, frutos de uma igreja crucificada. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem perfeito. Texto de Efésios 5, de 25 a 27. A nossa sociedade hoje, o nosso meio de convívio, o nosso mundo, hoje há muitos fatores que militam contra a igreja. Não sei se vocês chegaram a ver ultimamente lá na China, está proibido o Evangelho. Você não pode propagar o Evangelho. E assim vai ser gradativamente, devagarzinho, vão infiltrando e vão trazendo essa. Então, a nossa sociedade hoje, há muitos fatores que militam contra a igreja. Em todos os lugares do mundo, as principais instituições estão sendo questionadas e pressionadas. As pressões mais fortes são contra a família. É isso que a gente vive hoje? Contra a escola, contra a igreja. Esses poderes institucionais têm perdido a sua força. Assim como a família passou a depender da família, quer dizer, a família num todo passou a depender totalmente da família, porque aquilo que você ensina dentro de casa está dependendo disso, a igreja está dependendo disso, a família constituída pelo Senhor está dependendo daquilo que você ensina, princípios, porque o mundo lá fora está trazendo coisas que não são de Deus. A igreja depende da própria igreja. Em meio a esses ambientes nos dias de hoje, que vemos proliferar os mais diversos modos de uma igreja. Então, diante de tudo isso, o mundo está entrando dentro das igrejas. Então, hoje nós podemos ver uma igreja shopping. Você já percebeu isso? Uma igreja teatro, uma igreja midiática, que só na mídia,
uma igreja internauta. Você tem visto isso? Além de uma infinidade de outras formas inovadoras, mas que não contemplam o espírito da verdadeira igreja de Cristo. A grande questão não é tanto a forma, mas a essência. Não é a forma daquilo que você expressa a verdade de Cristo, mas é a essência que você expressa. Hoje, mais do que nunca, precisamos essencialmente de uma igreja crucificada. O ser humano está precisando de vivenciar de uma igreja crucificada. A igreja é uma comunidade contra a cultura. Eu coloquei contra a cultura. A contracultura é um movimento que contesta, que tenta desafiar os padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade. Então a igreja é uma comunidade contra tudo aquilo que a sociedade tenta impor de valores que não são de Cristo, que não são conforme a palavra do Senhor. E na família e na igreja, o que aprendemos são lugares onde nós aprendemos padrões e valores verdadeiros. Dentro da família e dentro da igreja é onde que o ser humano aprende valores, ideais e padrões para se viver, princípios. Vocês concordam? Amém. A ausência dos valores cristãos produz no homem um sentimento de confusão. É isso que está havendo no mundo. Dá uma confusão. Ninguém entende, ninguém acredita mais em ninguém, não sabe o que é verdadeiro, não sabe o que é fake, não sabe aquilo que realmente é. Uma falta de sentimento, né? Uma falta de amor. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriariam. E nós estamos vendo nos nossos tempos de hoje o amor se esfriando, às vezes dentro da igreja. Então, há um sentimento de desespero. Todo mundo vive em desespero, não sabe, né? Sai de casa, não sabe se volta. Sai de casa, não sabe se vai chegar lá e vai estar tudo do mesmo jeito. É isso que o homem pós-moderno tem experimentado depois que lhe foram arrancados os princípios de Deus, os princípios de Cristo. O homem pós-moderno deixou de ser gente humana. Eu fui bem forte aqui. Deixou de ser humano. Não é humano mais. Não tem piedade. Não é manso. Não é Pedro? Nós estamos vendo. Não é humilde. Não tem amor ao próximo. Ele é um ser fragmentado e desumanizado. Por esta razão, a igreja é um dos poucos lugares onde as pessoas podem descobrir o mistério da vida e o encantamento de ser uma pessoa humana, de se tornar humano, assim como o Senhor criou, uma pessoa humana, voltada para Ele, com amor, humildade, mansidão, tudo aquilo que nós estamos aprendendo na nossa célula, que são princípios que que Jesus Cristo veio estabelecer o seu reino. E somente essas pessoas que vivem essas bem-aventuranças que farão parte do seu reino. Se não na vida deles estejam estabelecidas essas coisas, não vão entrar. Não vai entrar. Pessoa desumana não vai entrar. Tá? Porém, se a igreja incorporar os valores, os códigos e as éticas do mundo, ela deixa de cumprir a sua função de ser sal e luz no mundo. Então, cabe a nós como igreja
essa função, essa responsabilidade a cada um de nós de sermos sal e luz do mundo. É o que nós mais lemos aí. Os evangélicos aí estão no mundo aí, e se você fala que você é evangélico, o cara já está com o pé atrás, já tem experiências, né? Então, um dos valores centrais da fé cristã é a comunhão, a qual se desdobra em união e unidade. A comunhão, isso que nós vemos aqui, a comunhão, isso se torna em uma unidade, né? Uma união, a comunhão, uma união e uma unidade, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, como diz a palavra. Tá? Foi Deus quem chamou a igreja à existência e nos reuniu como uma só família. Pelo seu Santo Espírito, Ele nos fez viver em unidade e harmonia com todos os seus filhos. Então, quando nós estamos vivendo em Espírito, em unidade com o Pai, nós temos, né, harmonia e unidade com todos os irmãos. Não há separação, não há brigas, não há contendas, não há rancor, não há soberba. Há uma unidade, um só Espírito, uma só fé, né? Ele nos fez parte do seu povo. A essência da nossa vocação é nos relacionarmos primeiramente com Deus e depois com os irmãos. 1 João 4, 7 a 8 diz, 1 João 4, 7, 8: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A igreja é o espaço de comunhão dos filhos de Deus. E ao experimentar conjuntamente esse amor divino, desenvolvemos o significado da família em amar uns aos outros. Quando nós entendemos, quando nós vivemos plenamente a comunhão com Deus, né, nós podemos viver em família e amar uns aos outros, como diz a palavra. Se existe um lugar seguro nessa terra, é estar e pertencer à igreja de Cristo. Quando as pessoas pertencem à igreja de Cristo, elas se conectam com Ele, com o Senhor, e têm as suas vidas transformadas para a glória de Deus. Quando nós estamos ligados no Senhor, a cada dia nós morremos para nós, somos transformados para a glória dele. É um processo. O nosso caminhar nessa caminhada para o reino de Deus, para a glória de Deus, é um processo, é um caminhar, é um vale estreito, é estar, como diz lá, a corrida que nos foi proposta, estarmos firmados para o alvo. Você não precisa chegar em primeiro, não. O importante é você chegar, o importante é você caminhar, né Maria? Não é uma competição. Não é competição, não é competição, mas é o estar em comunhão para o mesmo propósito como igreja, Eu coloquei aqui: tanto certo quanto as aves foram feitas para voar e os peixes para nadar, nós somos feitos para viver em família, para sermos uma família espiritual em Cristo. Deus criou Adão e Eva para viver uma família, uniu os dois, que o homem não separe. Família de relacionamento um para com o outro na terra, mas primeiramente ele criou como família
para se relacionar com Ele. Não foi isso desde o princípio? Não foi isso o propósito de Deus? Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. A igreja verdadeira de Cristo tem que estar voltada para as pessoas. A crise que boa parte das igrejas estão enfrentando hoje revela a grande dificuldade de conceituar o que é e quem são as verdadeiras igrejas. A gente não julgando, mas a gente comparando se a igreja está verdadeiramente vivendo uma verdadeira igreja, um verdadeiro evangelho, né? Então as coisas deste mundo estão atraindo e muitas pessoas estão sendo enganadas. Afinal, o que nos impede de amar profundamente a vida cristã e de nos entregar totalmente a uma vida comunitária? O que nos impede de vivermos assim? Eu achei três questões que nos impedem de viver uma vida comunitária em Cristo e viver como unidos em Cristo, amando uns aos outros. Eu achei 3 questões. Primeira questão: quando nos conformamos com os valores da nossa sociedade. Quando você se conforma com aquilo que o mundo lá fora diz, e o que o mundo lá fora diz é contrário àquilo que nós vemos na palavra dentro da igreja. Então, quando você se conforma com os valores da sociedade lá fora, é o primeiro ponto. Uma das características mais fortes da nossa cultura é o individualismo e os seus perversos desdobramentos. A autonomia, a privatização da vida e o amor pela sua própria imagem, entre outros. É isso que a gente vê no mundo? O individualismo, a pessoa querendo ser, quer ser o primeiro, quer ser o mais importante, quer ser, bem sucedido. Então esses são os valores do mundo. Tem crente tão individualista que tem antipatia de qualquer relacionamento ou compromisso que não o beneficie, que não traz vantagem para ele. Você já viu isso? Conhece pessoas assim? Se eu não tiver lucro com você, principalmente no trabalho, né Pedro? Você tem que me dar lucro. Se você, né Paulo? Você tem que me dar lucro. Se você não me der lucro, meu filho, aí fora está assim, gente, Produção. Você tem que produzir. Conceito do mundo. Nós vimos ontem, quando eu sou forte, sou fraco. Na minha fraqueza é que sou forte no Senhor. E o mundo era o contrário. Não, você é banana, cara. Deixa de ser mole, deixa de ser molenga. Levanta, vamos lá, vamos lá. Vamos correr atrás. Segundo ponto: quando nós damos ênfase na religiosidade doutrinária dentro da igreja. Eu já vivi isso, nós já vivemos isso, né? Maria José, né, Márcia? As igrejas que dão muito ênfase na depravação do seu próximo correm o risco de ter uma visão muito negativa e pessimista das pessoas. Só elas são santas. Vivem na hipocrisia dos judeus e dos saduceus na época de Jesus. Jesus chamava eles de hipócritas porque eles não viviam aquilo que eles pregavam.
colocava julgo em cima das pessoas, mas eles eram pior que aqueles que eles escravizavam. Hipocrisia dentro da igreja. Você se achar melhor do que outra pessoa. Às vezes nós nos pegamos nesses noticiários, nós vemos barbaridade e nós tacamos pedra. Mas a gente tem que entender que nós somos capazes da mesma coisa, porque somos pecadores igual a ele. E não acontece isso conosco por causa da misericórdia do Senhor que está conosco. Como igreja, vivendo dentro da igreja. Mas se nós estivéssemos no mundo, nós somos passivos da mesma coisa. Quem já não chegou no trânsito? Quem não ficou irado no trânsito dentro da igreja? Somos assim. Nós não podemos julgar as pessoas que nós somos melhores do que as pessoas. Nós somos passivos, né? Essa concepção, quando não equilibrada com a verdadeira Bíblia, com a palavra do Senhor, leva os crentes a uma atitude de indiferença para com as pessoas. E a igreja do Senhor não foi criada para ser com pessoas indiferentes, mas para pessoas amorosas em tudo. Ontem eu contei 2 casos, né, na nossa célula, que uma pessoa, ela estava num restaurante e a outra chegou e jogava água, cerveja nela, jogava as coisas, e ela calmamente, simplesmente limpava, e a pessoa começava a xingar ela e jogava comida dentro, aí a pessoa se limpava. E foi passando, aquela pessoa que estava provocando a outra foi vencida pelo amor, pela mansidão, pela humildade daquela pessoa. A outra pessoa estava no meio da rua, o cara na cidade quebrou os dentes, limpando o sangue na boca, falou assim: antes de você me quebrar o resto dos dentes, deixa eu falar de Cristo para você, para que não te aconteça coisas piores. Mansidão, cristianismo, pessoas que vivem o Evangelho, não vivem segundo o curso do mundo. A terceira, a nossa tendência pecaminosa. Uma forte característica do pecado é o desejo pelo poder, não é? Lá no Jardim do Éden foi colocado uma coisinha lá, se você comer, você será igual a ele, você, será igual a ele. Mentira. A preferência pelo poder implica a necessidade de se negar o amor. Quando nós alvejamos o nosso poder, queremos ser poderosos, nós teremos que passar em cima de todo mundo. Então o amor não vai estar no nosso coração, porque o nosso foco é poder, e o poder, eu tenho que sacrificar alguém, eu tenho que passar por cima de alguém, eu tenho que ofender alguém, eu tenho que tirar de alguém, não é isso? Os dois jamais coexistem na experiência humana. Essa opção foi apresentada no Éden. Desde então o homem tem escolhido a busca pelo poder e pelo controle, querendo ser igual a Deus. O resultado é uma competição desenfreada pela conquista da glória. Jesus demonstrou que os valores do reino confrontam com os valores deste mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40.
Aqui nós percebemos que Jesus nos ensinou que é preciso deixar da autocentralização do nosso eu e voltar-se completamente para Deus e para o nosso próximo. Um dos maiores desafios da igreja nos dias de hoje é o desenvolvimento dessa sensibilidade para com o próximo. A igreja dos nossos dias necessita de uma conversão genuína. Ela necessita converter-se ao próximo, converter-se para Deus e ao próximo. A primeira conversão é a Deus e a segunda ao próximo, conforme o texto que nós lemos. A igreja é a encarnação de Cristo na terra. Ela é a noiva do Senhor. Ela está destinada a incorporar as paixões do seu noivo. O noivo está olhando para a sua noiva, e ama, e espera que ela não pise na bola, que ela continue amando o Senhor, se voltando para o Senhor, se deleitando nele. Cristo é o exemplo de amor sacrificial. O espírito de serviço e humildade e abnegação, sem qualquer outro interesse. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Ele demonstrou o seu amor sacrificial, ele demonstrou o seu espírito de serviço, serviu a todos, lavou os pés, serviu, amou, curou, libertou, se abnegou de toda a vontade dele, fez os propósitos do Pai. Não foi a vontade dele, foi a vontade do Pai. Ele convida a igreja a se identificar com os outros, da mesma forma que ele se identificou com os pecadores na cruz do Calvário, demonstrando até que ponto a solidariedade e o amor divino é capaz de chegar. Jesus espera que da sua igreja uma vivência de encarnação, tal como ele propôs para se aproximar da humanidade. A encarnação aqui eu coloquei como um ato presente. Está lá, corpo presente, ajudando, amando. Ele não abriu um buraco, eu coloquei aqui. Jesus não abriu um buraco do céu para anunciar a sua vontade. Ele encurtou a todos, se fazendo como gente, como ser humano. Ele veio presentemente. Ele foi presente, diante dos homens. É isso que ele espera da sua noiva, que ela não tenha medo de sujar as mãos e de sentir as dores das pessoas que ainda não conhecem o Deus crucificado, o Senhor Jesus crucificado. Isto é uma igreja crucificada. Um dos maiores problemas da igreja é que elas vivem somente para si mesma. A igreja tem se tornado um fim em si mesmo. Quando uma comunidade deixa de ter consciência da sua missão, ela deixa de ser igreja e torna-se qualquer coisa menos igreja. A única solução para recuperarmos a identidade da igreja e a sua função de redenção no mundo é ela estar crucificada para si mesma e viver para o próximo. E isso compete a nós, tá? Morremos para nós, para vivermos para o próximo. Pois o amor de Cristo nos constrange, que estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não mais vivem para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Se nós prestarmos atenção no texto, percebemos que esse texto está no plural, pois o amor de Cristo nos constrange, plural, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, plural. Ele morreu por todos,
para que aqueles que vivem já não vivem, não mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Não está individual, está no plural, está na comunhão. Se prestarmos atenção, nesse texto, nós vamos profundamente no Senhor. A igreja é uma comunidade de crucificados, os quais não vivem mais para si mesmo, mas para em tudo agradar o Senhor da salvação. Uma igreja crucificada é voltada para Deus. Ela sabe que o verdadeiro relacionamento não surge por meio de técnicas e programas, mas do seu relacionamento profundo com Deus. Sabe que ela somente existe e persevera como um povo de Deus por causa da noiva, da nova aliança feita por Cristo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como um resgate para a transgressão cometida sobre a primeira aliança. Hebreus 9:15. Uma igreja crucificada é marcada pela fé e pela esperança. Ela reconhece que somente o Evangelho de Deus é capaz de transformar as vidas em realidade. Ela sabe que o Evangelho é capaz de transformar o homem por inteiro. Ela crê que o Evangelho não pode ser reduzido à crucificação de Cristo. Nós já vivemos isso. Nós ficamos simplesmente que Cristo morreu pelos nossos pecados. A maioria da igreja sabe só isso, Cristo morreu pelos meus pecados. Não, e daí? Tem algo mais profundo. Cristo morreu pelos meus pecados, mas devemos contemplar a nossa inclusão na sua morte do velho homem, para o pecado e na sua ressurreição nós temos uma nova criatura em Cristo. Esse cumprimento é que as igrejas de hoje não vivem, não se atentam para isso. Os cristãos não se atentam para isso hoje, que nós morremos com Cristo, que o nosso velho homem morreu, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Você já viu um morto ter direito de alguma coisa? Reivindicar alguma coisa? Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. A igreja sabe reconhecer que somente a convicção doutrinária não basta. Vinculado à proclamação, deve haver também vidas transformadas pela verdade do Evangelho de Cristo. Uma igreja crucificada é marcada pela esperança do porvir. Ela supera a visão pessimista do ser humano quando passa a conhecer o poder redentor do Evangelho da graça. Ela não se fixa nas falhas e defeitos das pessoas, mas na manifestação da graça na vida destas pessoas. Ela não é legalista, não é punitiva, mas é graciosa e amorosa. Aceita as individualidades, pois sabe que há graus diferenciados de maturidade na fé cristã. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que é maduro, tem gente que é criança, tem gente que está mamando, tem gente que está comendo, tem gente que está se alimentando bem, mas tem gente que não consegue se alimentar. Então, dentro da igreja, há vários tipos de pessoas. E nós, como igreja, precisamos estar alicerçados nisso. A igreja reconhece o poder das amizades espirituais como um bálsamo para as feridas das almas das pessoas. Está sempre consolando, sendo um apoio para os irmãos, para aqueles que estão com problemas ou alguma coisa. Uma igreja crucificada é marcada pelo amor, amalgamada da comunidade espiritual, que é o verdadeiro amor.
né? Aí em 1 Coríntios diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, no amor tudo espera, no amor tudo suporta. Fazer uma pergunta para a gente: qual foi a última vez que você disse a um irmão em Cristo que você o amava? Uma pessoa próxima de você. Mas assim, de coração, assim, além de assim, nossa, meu irmão, te amo. Pensa. Qual foi a última vez que você expressou esse amor? Se faz tempo, não tem problema, mas qual a última vez que você demonstrou o amor para com ele, superando dele a impaciência dele, a inveja às vezes, o orgulho dele, o egoísmo dele, o ressentimento dele, as suas falhas? Às vezes nós olhamos muito as falhas, né? Mas não expressamos o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor constrange, né? Isso é muito sério, né? Somos ao conhecer o amor verdadeiro, experimentar o calor, a solidariedade, a intimidade, o aconchego, a liberdade e o acolhimento um do outro, né? Esse é o verdadeiro amor. Por essa razão, reiteramos que somente uma igreja crucificada ela é capaz de oferecer ao homem pós-moderno respostas provenientes de Deus e propostas concretas de uma vida abundante. Eu vou terminar com 2 textos aqui, se você quiser acompanhar. 2 Coríntios 4, de 1 a 18. É um texto profundo, tá? Eu já estudei alguma coisa a respeito desse texto, e algumas coisas assim, Paulo mexe muito. Vamos lá. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade que está falando é a palavra do Senhor. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Esse texto aqui é muito profundo. De modo que em nós, como igreja, opera a morte, para produzir vida naqueles que estão necessitados. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou do Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações da graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Em Gálatas 2, 19 e 20, nós conhecemos: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que nós sejamos verdadeiramente uma igreja crucificada. Amém. Que possamos viver como igreja crucificada, não só de nome, mas viver verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Amém? Amém.